Olá pessoal, tudo bem? Análise sintática 4, a aula de número 13 sobre colocação pronominal, e hoje nós veremos aí o uso da ênclise, pessoal. Nós vimos na primeira aula o uso da próclise, agora veremos o uso da ênclise e na aula seguinte veremos o uso da mesóclise, tá? Pois bem, pessoal, o uso da ênclise, né? A formulazinha é essa aqui, primeiro o verbo, depois o pronome. Tá? Essa é a fórmula da ênclise. Pois bem, galera, tá aqui. Eu vou usar a ênclise, tá? Quando o verbo iniciar qualquer uma das orações do período. A gente já viu, né? Não tem como falar lá, quando eu estava explicando a próclise, né? Em não se começar a oração, o período, a frase, com o pronome oblíquo átomo. Não se começa. Então, o que acontece aqui? O que é a ênclise? É o pronome depois do verbo. Pois bem, a ênclise, né, eu vou usar quando o verbo inicia qualquer uma das orações do período. O que quer dizer isso? Está aqui, ó. Arrepender é o verbo, ele inicia uma oração do período. Então, o que vem depois? O pronome. Isso é a ênclise. Arrependeu-se do que fez. Tá? Ênclise, tá aí. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou iniciando o período, estou iniciando o meu texto, estou iniciando a minha redação, eu estou começando a fazer meu texto. Aqui eu estou no meio do meu texto. Tá? Então, entenda aí, verbo inicia qualquer uma das orações do período como o início, após a vírgula, após o ponto e vírgula, após o dois pontos, enfim. Aqui eu tenho uma oração, chegando lá, aqui eu tenho uma outra oração. Então, o que vai acontecer? Depois da vírgula, eu não posso começar com o pronome oblíquo átomo. Então, como é que eu começo? Eu começo com o verbo e depois eu coloco o pronome oblíquo átomo, causando lá ênclise. Então, isso já tem que estar na cabeça de vocês. Tá repetitivo da aula passada, mas enfim, é isso aí mesmo. Usa-se a ênclise quando o verbo inicia qualquer uma das orações do período. Já sabe, não se começa frase, oração ou período com o pronome oblíquo átomo. Tá? Seja ela no início ou no meio do texto. Olha o que aconteceu aqui. Chegando lá, me preparei para a prova. A gente fala assim normalmente, mas isso aqui, de acordo com a gramática tradicional, está errado. Não existe. Eu devo começar sempre primeiro com o verbo, provocando a ênclise, depois o pronome. Tá? Tá aqui, pessoal, o uso da ênclise com o verbo no gerúndio e nas orações reduzidas de gerúndio. Enfim, apareceu um gerúndio ali, eu já tenho que ver, opa, eu posso colocar o pronome antes do gerúndio ou depois do gerúndio. Essa é a dica. Tá aí o exemplo. Não disseram nada nesse dia. Vírgula, começa a oração, não posso começar, com o pronome oblíquo átomo. Então eu começo, verbo no gerúndio, indo-se cada um para um lado. Eu não posso dizer se indo cada um para o lado, de jeito nenhum. Então, gerúndio, tá ali, verbo no gerúndio, e depois o pronome causando a ênclise, porque a ênclise é depois do verbo. Ela vai acontecer o pronome depois do verbo. Então, gerúndio, ali e tal, provocando a ênclise. E aqui eu tenho, que eu já tenho uma oração reduzida de gerúndio. Modificando-se o ritmo dos exercícios, vírgula, ganha-se músculos. É uma oração aí, reduzida de gerúndio condicional. Na condição de se modificar o ritmo dos exercícios, ganha-se músculos. Se modificar o ritmo dos exercícios, a gente vê que é uma reduzida de gerúndio condicional. Tá? E aí, claro, eu não vou colocar, não vou começar com o pronome, a gente já sabe disso. Tem um gerúndio, depois vem o pronome oblíquo átomo, causando a ênclise. Tá aí, pessoal. Observação, prestem atenção. Precedido da preposição em, como a gente viu lá na primeira aula, ocorre a próclise, porque é a regrinha, tá lá, em se tratando disso, vírgula, começaremos amanhã. A gente viu isso aqui, lá na aula de próclise. Quando tem essa estrutura em, depois o gerúndio, no meio o pronome, eu coloco o pronome do lado, do lado de cá. Do lado de cá do verbo, provocando a próclise. Fora isso, eu começo com o gerúndio e depois o pronome. Tá, galera? Ainda, sobre o verbo aí no gerúndio
situação, dizendo-me a verdade, ficarei feliz. Ponto e vírgula, começa uma outra estrutura. Mas, né, porém, adversativa, vírgula, começa uma outra estrutura. Não me dizendo nada sobre isso, o que acontece aqui? Ali, obviamente, a gente viu que vai causar ênfase. Eu não posso começar com o pronome oblíquo, começa-se com gerúndio, depois eu coloco o pronome causando a ênfase. Mas, se tiver a palavrinha aqui que vai puxar, aquela palavrinha que a gente chama de fator de próclise, vai puxar o pronome para cá, eu devo colocar o pronome para cá, causando a próclise e não mais a ênfase. Entenderam? Vírgula. Se tiver a palavrinha que puxa aqui, prestem atenção, eu vou ter que puxar o pronome para cá. E aí não vai mais ser assim, ó, dizendo que é verdade, não. Aqui não tem nada que puxa. Eu estou começando o texto, nem tem palavra para cá. Não tem nada para cá, tá? E aqui eu tenho não. Então vai ser não me dizendo e não dizendo-me, porque eu não puxa a palavrinha, o pronome para cá, causando aqui nesse caso a próclise. Tá aqui, ó. Aqui é ênfase e lá eu tenho a próclise, por causa dessa estrutura ali, tá, pessoal? Eu vou usar ênfase também em orações imperativas. Meu Deus, o que são orações imperativas? A gente viu lá nas orações. As orações imperativas, né, são aquelas que têm o verbo imperativo afirmativo, que está dando uma ordem, tá? Então o que acontece aqui, pessoal? Ó, empréstimos o dinheiro. Está pedindo lá, está dando ordem, empréstimos o dinheiro. Digam-me a verdade. Então eu vou usar também a ênfase. Começa ali com essas orações, né, imperativas, verbo imperativo afirmativo, depois que eu coloco o pronome. Quando eu estou dizendo que tem uma regra que é assim, ela quer dizer o seguinte: eu não posso dizer nos empreste o dinheiro, também não posso dizer me digam a verdade. Eu tenho que dizer empreste-nos o dinheiro e digam-me a verdade, de acordo com a gramática normativa. O livro tem que ser assim, e na escrita tem que estar assim. É uma regra. Em orações imperativas, verbo imperativo afirmativo, eu uso a ênfase, o pronome, depois do verbo. Observação. Olha o que acontece aqui. Se puder, caso possa, empresta, tem a vírgula e tem a vírgula. Empreste-nos o dinheiro. Seja qual for, vírgula, digam-me a verdade. Olha o que acontece aqui, pessoal. Opa, desculpa. Seja ela no início do período, como está aqui, não tem nada depois. Eu comecei o período. Seja ela no meio do texto. Depois da vírgula, como eu já falei, se começa uma outra estrutura. Então eu não começo a frase, a oração, o período com o pronome oblíquo. Ele tem que ficar depois do verbo. Mesma coisa. Tá? Eu só coloquei isso aqui antes para que vocês vejam que não é só no início, quando eu vou começar, é no meio do texto também. Tá? Tem vírgula, tem ponto e vírgula, tem dois pontos. Qualquer sinal, qualquer pausa, eu começo daí com o verbo ali no imperativo e o pronome depois provocando a ênfase. Com infinitivo impessoal, né, que não tem sujeito, não flexionado, precedido da preposição a. Olha o que acontece. Essa estrutura aqui me vai fazer aí usar a ênfase, pronome depois do verbo. Olha lá. Com esses pronomes aqui, essa estrutura precedida de preposição a, tá? Eu vou ter o pronome o e o pronome a, que pode estar no plural. Ocorre que esses pronomes, ali como a gente viu no estudo dos pronomes, tá? Dependendo do finalzinho da palavra, ele se torna lo e lá. Lo e lá, tá? Mas são esses pronomes aqui, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês, pronomes. Como é que vai ficar aqui? Ó, comecei a olhar-lo. O que acontece? Isso aqui a gente chama de ênfase, o pronome depois do verbo. Com infinitivo impessoal, olhar, precedido de preposição a preposição a está ali. O que vai acontecer? Eu coloco o pronome depois do verbo. Ó, depois do verbo. Preposição, ó, infinitivo impessoal, precedido de preposição a. Infinitivo impessoal, precedido de preposição a, está ali. Eu coloco o pronome
oblíquo no depois. Olha o que acontece aqui. A gente consegue falar isso aqui, eu comecei a o olhar, impossível, aqui ninguém diz isso aqui, né? Eu comecei a o olhar, como se isso aqui fosse o pronome, né? Esse o quer dizer ele, eu comecei a olhar ele, só a gente não pode dizer ele, né? A gente diz lo, que na verdade é o que se transforma em lo, porque o finalzinho do R, lembra? Quando ele termina com R, a gente tira o R e coloca um lo ali, né? Então não tem como dizer dessa forma aqui, não tem como falar próclise, pronome antes do verbo. Eu comecei a olhar, impossível, eu comecei a olhar no, mas a estrutura é aquela ali. Ah, por que tem essa estrutura? Porque eu não posso fazer dessa forma aqui, tá? A regra diz que eu, depois do infinitivo impessoal, precedido de preposição A, tem que colocar o pronome depois, provocando a ênfase, tá? Ó, isso aqui não existe, tá? Olha aqui um exemplo. Tornaremos a vê-la semana que vem. Tornaremos ó, infinitivo impessoal, verbo ver, a preposição a está aqui e eu coloco o pronome depois. Ó, a preposição a lá, coloco o pronome depois. Tornaremos a vê-la semana que vem. Olha como é que eu faço aqui se eu uso a próclise. Tornaremos a ver semana que vem. Isso aqui é uma crase? Não, de jeito nenhum. Tornaremos a preposição, esse seria o pronome oblíquo, não tem, essa estrutura aqui também não existe, tá? Vou chamar o padre Quevedo. Essa é a estrutura certa e essa é a estrutura certa, dessa forma que tem que fazer, tá, pessoal? Com o infinitivo impessoal ainda precedido de preposição a, tem aqui uma observação. Ó, com preposição para, o que vai acontecer, pessoal? Com a preposição para, não é a preposição a, próclise ou ênfase, tanto faz. Aí você tem essa estrutura aqui, ó, sair para ajudar no, tá certo? Tá, porque a preposição para, o pronome pode ficar do lado de lá ou do lado de cá, como tá aqui. Só que daí vai ser lo, sair para o ajudar, tá certo também. Por quê? Porque com o infinitivo impessoal precedido de preposição a, tá? É daquele jeito que eu falei para vocês. Porém, com preposição para, o que acontece? Pode ser ênclise, né? Ou próclise, tanto faz, como está ali. Então eu vou dizer sair para ajudar ou sair para o ajudar. Eu vou dizer baixei a cabeça para não ofender e baixei a cabeça para não ofender lá. Ai meu Deus, mas o professor falou que tem que ter a palavrinha ali, né? Que atrai. Nesse caso aqui, pessoal, o não, mesmo com o para, mesmo com a palavrinha não aqui, tá? Se eu tenho para, eu posso fazer a próclise ou a ênclise, sem problema nenhum. Olha a regra aqui. Pode estar num exercício lá, ai, professor, tá ali a palavrinha não, então esse lá tem que estar para cá. Não, com a preposição para, eu posso deixar próclise aqui ou ênclise lá, tá certo? As duas formas estão corretas, tá, pessoal? Prestem atenção nisso. Vamos lá. Ué, acabou. Tá, pessoal? É isso aí mesmo. A ênclise é bem fácil, são só esses detalhes aí, tá? E nós vamos aí para a nossa próxima aula ver o uso da mesóclise, tá? Nossa aula de número 4. É isso aí, pessoal.